Ah, muito bem, no direito penal, que linda. Com quem que você está fazendo direito penal, Bru? Você está assistindo quem? Tá fazendo um cursinho? Você comprou ou tá indo direto no, no YouTube, nos gratuitos? Vou fechar a porta aqui, tá? Por causa do som. Gramática hoje, querida. Essa semana toda a gente tá aí na gramática. Oi, Lia, oi, Isaac, sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos. Hein, Brunelli, com quem que você está estudando penal? Ah, no Estratégia, legal, legal. Tem um professor que eu gosto muito, que é o Rodrigo Larizati. O, o Instagram dele é DeltaLZT. Ele é muito bom. Posso sim, Su, posso sim. Os cursos que a gente compra, né? Eu já comprei dois. Quando eu estava estudando para concurso, eu comprei dois, um foi do Gran Cursos e o outro foi do IMP. O IMP eu não gosto. Simbro, o Rodrigo Larizati é maravilhoso. Delta LZT é o arroba dele, tá? O Instagram. Ele tem um material muito bom, que ele mesmo fez e é de disposição gratuito, tá? Para o curso da polícia, né? Que você está estudando? Concurso da polícia. Então, Su, voltando aqui, falando dos cursinhos, né? Eu já tive o Gran Cursos e já tive o IMP. O IMP eu não gostei de nada, assim, praticamente nada. E acabei cancelando e não curti muito. O Gran Cursos eu gostei, só que é muita coisa, então você tem que saber muito bem o direcionamento que você quer dar para os seus estudos, né? Então, eu aconselho sempre, tem outros cursos também, dependendo do órgão, dependendo do cargo que você quer ocupar, tem um específico, por exemplo, para cargos de carreira policial, o Alfacom é especialista. O Alfacom até onde eu sei, ele só dá cursinho, só faz preparação para carreiras policiais, tanto militar quanto civil. Bombeiros também, acho que eles fazem. Chama Alfacom, o dono de lá é o Evandro, né? Então, isso que eu ia falar. Aí o que acontece? Eu ia sugerir mesmo isso, porque comprar com disciplina, por disciplina, porque você tem a oportunidade de testar os professores. Quando eu comprei o GRAN, eu comprei a assinatura ilimitada. Então, foi tudo no pacote e tem vários professores lá dentro e tal. Então, você tem acesso livre a tudo, todos os concursos, todo o conteúdo, todos os professores, todos os cursos e tudo. Tem, Brunelli, tem sim, tem médio superior mesmo, no Alfacom, e está falando do concurso de polícia, né? Dos cargos, né? Da polícia, vai fazer Polícia Civil do DF, né? Que abriu o edital aí. Acho que a inscrição já começou. Então, e aí eu sugiro muito, Sui, antes de você comprar o cursinho, você testar os professores. Entra no site do Estratégia, no site não, no canal do YouTube do Estratégia, entra no canal do YouTube entra no canal do YouTube do Gran Cursos, do IMP também. E aí você vê os professores, testa os professores. Por exemplo, de constitucional, tem um que eu gosto muito, deixa eu ver aqui que eu te falo agora. Ele é do Gran Cursos. Ele é um juiz aqui do Distrito Federal, inclusive. Ele é muito bom. Deixa eu ver aqui. Ó, o João Trindade, que é até lá do Senado, ele é um excelente professor de direito constitucional. Excelente. Muito, muito, muito bom. Tem a Nelma também, de constitucional, que é maravilhosa. Eu adoro a Nelma, eu acho ela super
ela é super objetiva e bem didática. O João Trindade também é incrível, a didática dele é incrível, ele é um cara muito, muito top, ele é muito bom. Só que eu acho ele, o estilo dele, assim, eu prefiro o da Nelma, gosto mais dela, mas aí é uma questão de estilo mesmo. É por isso que eu falo que é importante dar uma olhada no YouTube, no canal desses professores, porque você vê a didática da pessoa antes de comprar. Porque se você comprar e não gostar do professor, é muito chato. Então, você quer de administrativo e constitucional, né? Administrativo tem o Sérgio Gaúcho, eu tive aula com ele, ele é um cara muito bom também, ele é bem simples para explicar, ele explica, dá os roteirinhos bem certinho, assim, o Sérgio Gaúcho, eu gosto muito dele, ele é ótimo. Tô procurando aqui o outro de constitucional que eu tive, que é juiz, eu esqueci o nome dele. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui por matéria. Então, constitucional, eu sugiro o João Trindade, que é colega do Senado aí, o João Trindade, ele é feríssimo. Eu acho que o irmão dele, o Zé Trindade, dá aula de administrativo, mas eu nunca tive aula com ele. O pessoal gosta, mas eu não conheço pessoalmente, eu nunca tive aula com ele, não. Chama José Trindade. Aragonê Fernandes é o juiz, da Direito Constitucional. Aragonê Fernandes. Ele é professor do Gran Cursos, tá? Os professores do Estratégia eu não conheço muito, mas do Gran e do IMP, sim. Então, o IMP eu fiz presencial aqui em Águas Claras e comprei o online. O online eu achei que ficou devendo bastante, porque eu já estava acostumada com o Gran Cursos, né? E o Gran, ele é muito completo, tem muito mais tempo de estrada no online, então eles são muito experientes e o atendimento é muito rápido, então eu gostei mais, assim, do Gran Cursos. Mas para quem está recomeçando, eu indico sempre comprar um curso básico, né? Se você não tiver ainda um direcionamento para um cargo específico, né, um concurso específico. Por exemplo, a Brunelli, que está aí com a gente, vai fazer Polícia Civil, então já é bom ela comprar direcionado, já é bom fazer, se puder comprar, já comprar direcionado, ou então pegar um conteúdo gratuito aí, mas bem direcionado, os professores bem direcionados que estão acostumados a dar aula para carreiras policiais. Agora, se você não tiver um cargo específico, é importante começar das bases mesmo. O português, que geralmente equivale a 30% da prova, né? Porque se for juntar a parte de gramática, redação oficial, interpretação de texto, a própria redação, né? A redação discursiva e a gramática, redação oficial, interpretação de texto e a prova discursiva, exatamente. São quatro cobranças, né, que envolvem o português. Então, o português é quase 30% da prova, fora a redação, né? Então, o português não tem como escapar. E aí vem o constitucional e o administrativo sempre. Todos vão cobrar isso, né? Então, eu sugiro mesmo, dá uma olhadinha nos professores primeiro, né, o Aragonê Fernandes, se não deu para anotar aí, depois você me manda inbox, aí eu mando para você por escrito, tá? Ou no WhatsApp, alguma coisa assim, aí eu indico, eu te passo os nomes por escrito direitinho, porque aqui não dá. Não sei que você tenha conseguido aí. João Trindade, de Constitucional, e Aragonê Fernandes também, de Constitucional. Administrativo, o Sérgio Gaúcho, e eu acho que o José Trindade, irmão do João Trindade, está dando aula também de administrativo. E que mais? E para Brunelli, o de penal e processo não. Processo, o Rodrigo Larizati não dá processo penal, ele dá só direito penal, eu acho. O Rodrigo Larizati, muito bom, tá? Vamos começar então, meninas, o nosso conteúdo. Que bom que vocês estão aqui, me deem muitos corações, indiquem, marquem, comentem, chama a sua galera aí, porque
A gente precisa espalhar esse conteúdo. Gente, esse meu cachorro, ele não me resiste, ele fica o tempo inteiro em cima de mim, né, meu filho? Coisa mais linda de mãe. Então, eu gosto sempre de começar dando as boas-vindas, né, como eu acabei de fazer, e também convidando vocês para divulgarem o meu trabalho. Esse material vai ficar disponível até domingo no YouTube. Eu já subi as anteriores. Aquela aula de anteontem, o vídeo ficou uma porcaria, mas o áudio dá para aproveitar, porque eu fiz a chamada não, eu escrevi no quadro, né? Então, para filmar, para transmitir para o Instagram só com a câmera em pé, e com a câmera em pé é horrível para pegar, e enfim, ficou bem ruim a imagem, mas o áudio dá para aproveitar. Então vai ficar disponível essas lives até domingo. Então, se quiserem rever, fiquem à vontade. Eu gosto muito de uma frase, voltando ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre substantivos e verbos, né? Eu gosto muito de uma frase que é da Bíblia, João 1,14, que fala: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Muito lindo isso, né? Se refere a Jesus Cristo, né? Muito, muito lindo. Então, gente, olha só. Por que eu escolhi falar sobre essas duas classes no meio das 10 que existem, né? Como a gente viu nas lives anteriores, quando a gente vai cuidar da parte de sintaxe, de análise de sintaxe, o que é cobrado também, muito cobrado nos concursos, a primeira coisa que a gente tem que saber definir, saber identificar é o que é uma oração. E a gente entendeu que uma oração é uma estrutura que tenha o verbo. Então, a análise que a gente vai fazer, ela sempre vai começar, sempre não, mas assim, quase sempre, na maior parte das vezes, a partir do verbo. A partir do verbo é que a gente consegue, dentro da estrutura frasal, dentro da oração, é a partir dele que a gente vai conseguir identificar todas as outras funções das outras palavras que compõem aquela estrutura, né? Então, substantivo e verbo. A gente vai ter o verbo e para acompanhar o verbo a gente vai ter um substantivo dentro de uma oração, né? É possível ter uma oração com uma palavra só? Sim, se for um verbo só. Né, só o verbo, por exemplo, aquelas placas de trânsito que fala pare, por exemplo, é uma oração, porque a única palavra que tem é um verbo, então a gente pode considerar como uma oração ali, né? Então, não é propriamente uma oração, assim, porque não tem outras palavras, não tem os outros termos da oração, que são aqueles 3, sujeito, verbo e complemento. É o verbo no seu modo imperativo, dando um comando, uma ordem, pare. Mas se perguntar se pode considerar, dependendo do contexto, sim. Mas isso daí é conteúdo mais para frente, que aí é só lá pro intermediário, para avançado, que a gente não vai focar aqui. Então, vamos entender que a oração, a estrutura da oração, como a gente viu na aula passada, na outra anterior, é o sujeito, o verbo e o complemento. Quando a gente vê essa estrutura, esses termos de oração, o sujeito, de modo geral, ele vai ser um substantivo. Então, originalmente, conforme a gramática normativa, quem ocupa o lugar do sujeito, primordialmente, é um substantivo. Um substantivo é aquela palavra, as palavras que são classificadas como substantivos são aquelas palavras que dão nome a qualquer coisa. Nome. Tanto é que vocês vão ver muito chamar o substantivo de nome, ou quando a gente fala assim, o que é um complemento nominal, alguma coisa nominal, quando a gente está falando nominal ou nome, vocês vão ver isso em prova, pode ter certeza que está se referindo ao substantivo. Então, substantivo e nome são a mesma coisa nesse contexto que a gente está conversando aqui, tá? Então, assim, dentro da oração, dentro dessa estrutura, você vai ter o verbo como o centro ali da oração, né? Porque sem ele não é uma oração, é só uma frase, é só uma estrutura de significado, mas não é uma oração. Então, você vai ter o verbo, aí você vai ter, primordialmente, um substantivo que vai ocupar o lugar de sujeito, e você vai ter o restante, que é o complemento, né? Então,
Sempre, sempre tenham em mente que, primordialmente, quem ocupa o lugar do sujeito em uma oração é um substantivo, mas não só, tá? Todas as outras palavras, elas podem ser substantivadas, e isso daí a gente vai ver, talvez eu fale isso mais no final da aula, para não confundir vocês, tá? Então, inicialmente, guardem aí, quem ocupa o lugar do sujeito, a função do sujeito é o substantivo, tá bom? Então, a gente tem sujeito, substantivo, né? A gente tem o verbo e a gente tem o complemento. Essa é a estrutura de uma oração simples, um período simples, né? Ou pode estar invertido também, né? Mas a ordem direta, quando vocês ouvirem, lembra disso, quando vocês ouvirem ordem direta, SVC, sujeito, verbo e complemento, tá? Aí, quando inverte a ordem, em alguns casos, aí começa o uso das vírgulas, tá? Isso daí também a gente não vai conseguir ver aqui nas lives, só no curso mesmo. Aí, bom, considerando que o substantivo é uma palavra que dá nome às coisas, né? Ele dentro do escopo da morfologia, lembra que eu falei as 4 áreas da gramática? Perdão, dentro das 4 áreas da gramática, que eu falei morfologia, sintaxe, semântica e fonética. Então, as 10 classes de palavras, elas estão no arcabouço da morfologia. Então, dentro do arcabouço da morfologia, se a gente colocar o óculos só da morfologia, que vai abranger aquelas 10 classes de palavra, o substantivo é uma palavra que dá nome às coisas. Então, o conceito, normalmente, que se vai encontrar é esse. Palavra que dá nome a tudo que existe. Então, a lâmpada é um substantivo, Anne é um substantivo, Brasília é um substantivo, Brasil é um substantivo, sapato é um substantivo, né? Então, dentro da morfologia das 10 classes de palavras, é assim que a gente classifica, é assim que a gente identifica, tá? Já o verbo, assim, muito importante, o substantivo, ele tem subclasses, né? Então, dentro tem substantivo próprio, tem substantivo comum, tem substantivo abstrato, tem substantivo concreto, então tem um monte de classificações aí que a gente também não consegue estender aqui, tá? Mas, basicamente, o substantivo é qualquer palavra que estiver dando nome a qualquer coisa, tá? Substantivo próprio, por exemplo, é o nome da gente, o nome da pessoa, o nome do país, nome de uma empresa. Substantivo comum é o nome de qualquer coisa, creme, computador, livro, lápis, tá? E, assim, vou falar uma coisa, uma pegada muito, muito importante que leva muita gente a cometer erros. Quando a gente vai avaliar substantivo concreto e substantivo abstrato, as pessoas falam assim, substantivo concreto é o que existe, substantivo abstrato é o que não existe. Então, é um erro, e a gente aprende isso na escola. Eu aprendi assim na escola, né? Talvez, não sei como vocês aprenderam, mas talvez vocês tenham aprendido assim também, porque, de modo geral, é assim que é ensinado. Substantivo concreto é algo que existe, substantivo abstrato é algo que não existe. Isso é errado. Por quê que é errado? Porque não é que substantivo abstrato é algo que não existe. Ele é algo que não se pode imaginar uma forma. Não importa se ele existe ou não. Por exemplo, sereia. Sereia existe? Não existe. Dragão. Dragão existe? Não existe. Só que não existe uma forma. Se a gente falar assim, o desenho da sereia, a gente não sabe qual que é, não vem na cabeça da gente qual é o desenho da sereia, qual é o desenho do dragão. O Shrek, por exemplo, é um substantivo concreto ou abstrato? O Shrek não existe, ele é um personagem. Então, mas ele existe como personagem, entende? Então, ele é concreto. Essa definição de substantivo concreto existir e de substantivo abstrato não existir leva muita gente à loucura, porque a gente vai nessa onda, aí fala, fantasma, aí a pessoa nem acredita, acha que não existe, então ela fala, é abstrato. Não é. Não importa se existe ou não. Se a gente conseguir dar uma forma, imaginar uma forma, se existe uma forma
qualquer que seja ela, é considerado um substantivo concreto, tá? O que é o substantivo abstrato, então, Anne? Saudade, dor, cansaço. A gente consegue imaginar uma forma para saudade? Para dor, para o sentimento? Não consegue. Aí eu falei assim, o amor é um substantivo concreto ou abstrato? Aí os alunos, é concreto, a gente consegue imaginar. Aí eu falei, tá, qual é a forma do amor? Aí eles fizeram um coração. Eu falei, não, essa forma não é do amor. Essa forma é do coração. Então, o coração, ele simboliza o amor, sim. Mas a forma que tá ali, que a gente reconhece do coração, não é do amor, é do coração, tá? Então, guarda bem isso, viu, Brunelli? Você que vai fazer a prova aí da Polícia Civil, que já está se preparando especificamente para um concurso, guarda isso, porque isso é uma pegadinha, tá? Se você for fazer questão de ensino, for fazer cargo de ensino médio, né, que deve fazer isso, que você não tem ainda, não fez ainda a faculdade, pode ser que você pode escorregar nisso, tá? Isso tanto na parte de gramática quanto na parte de interpretação de texto, viu? Fica bem atenta aí. Então, vamos lá. Substantivo, isso é classificação de substantivo. Isso aí eu dei para vocês uma dica aqui, mas a gente não vai entrar nesse conteúdo da classificação não, tá? É que eu lembrei, isso já é uma dica legal, já é uma dica importante, tá? Para que ajude vocês na interpretação de texto e também na avaliação, na análise sintática, tá? Bom, agora, entendido o conceito de substantivo, substantivo também tem a característica de ser variável, assim como o verbo, tá? O que é ser variável? O que é uma classe variável? É a classe que varia de número, pessoa, modo. Então, por exemplo, o substantivo, ele pode ser masculino, feminino, né? Variação de gênero, pode ser singular, pode ser plural, variação de número, né? Pode ser pequeno e grande, variação de grau, né? Então, você pega um chuchu, aí você fala, é um chuchu, é um chuchuzinho, é um chuchuzão. Então, é uma palavra que dá nome àquele vegetal ali, e ele pode ser modificado, flexionado, tanto em número, singular, plural, quanto em gênero. No caso do chuchu não, porque chuchu não tem masculino e feminino. Ou a gente fala chuchu macho ou chuchu fêmea, será que existe isso? Chuchu não tem masculino e feminino, mas, por exemplo, menino, menina, né? Meninos, meninas, então varia em gênero, número e grau. O verbo também é uma palavra que é variável, e agora a gente vai entrar nesse rapazinho, porque o verbo é ultra mega importante. Sempre que for fazer uma análise sintática, conversa com o verbo. Eu aprendi isso na faculdade, minha professora falava, Anne, conversa com o verbo. Conversa com o verbo que você vai saber quem é quem na estrutura, né? Vai saber direitinho identificar quem é quem na estrutura, quem está ocupando a função, o lugar de quem, né, dentro da oração. Então, o verbo, geralmente também a gente aprende na escola, se fala assim, a palavra que indica a ação. De fato, realmente, é uma palavra que indica a ação, né? Indica sim a ação, só que ele não indica só a ação. Ele indica movimento, ele indica acontecimento e ele indica também fenômenos da natureza. Quando a gente fala só em ação, a gente vai estar limitando a significação e isso pode comprometer lá na frente, tá? Então, vamos entender que o verbo é uma palavra que ele vai designar, ele vai exprimir uma ação, sim, vai exprimir um acontecimento, vai exprimir um fenômeno meteorológico, que a gente chama de fenômenos da natureza, né? Que são os verbos impessoais. E quando a gente pensa no verbo ser e no verbo estar, a gente vai ver que ele também exprime estado.
Então, nas gramáticas comuns, a definição é essa, palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza, tá certo? O que é um verbo que indica estado? Ah, cansado é um verbo que exprime estado? Não. Que exprime estado é o verbo ser e o verbo estar. Quando a gente fala estou cansado, a gente não fala eu cansado. A gente fala eu estou cansado. Ou eu sou cansado. Então, a gente vai entender que o que está exprimindo o estado é o verbo ser ou o verbo estar. Não o estado propriamente dito, o cansado ou dormindo, entendeu? Pode ser um verbo também, mas, por exemplo, eu estou dormindo, a gente tem dois verbos ali. A pessoa está, verbo estar, e o dormindo, flexionado, né? Então, tem que ter atenção nisso, porque o verbo que indica estado é basicamente o verbo ser e o verbo estar, tá? Esses dois verbos, eles têm uma característica muito peculiar que também só lá na frente que a gente consegue estudar, porque aí são características específicas de verbos específicos, tá? Igual tem verbo que não tem conjugação na primeira pessoa, tem vários verbos que são específicos e os concursos, eles cobram normalmente essas coisinhas, tá? Só que a gente só consegue entender essas coisinhas se a gente souber a base, essa base que eu tô construindo aqui, e que é o que eu vou ensinar no meu curso, porque é para iniciante e reiniciante. Então, é essa fundação mesmo, como eu já falei antes, tá? Então, vamos lá. O verbo, ele é uma palavra variável, né? E aí, a gente vai ver de que forma ele é variável. Ele é variável em tempo, ele é variável em modo, ele é variável em pessoa, em número, em voz. E ele é variável também conforme a terminação, né? Que a gente chama de conjugação, que é o ar, ir, ou ar, or. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu colar, vou colar. Sim, voz eu já falei, né? Voz, tempo, já falei tudo. Voz, tempo, número, modo, pessoa. Muito bem. E as conjugações. Sabe quando a gente vê a pessoa escrevendo entendir, como eu já falei? Lembra do entendir? Ah, eu entendi. Aí, em vez dela escrever entendi, ela coloca entendir com R no final, como se o R desse uma força maior na sílaba. Isso é um erro gramatical. Como eu falei na nossa primeira live, na oralidade isso não tem muita representatividade, mas quando a gente escreve, que a gente fala eu entendi esse assunto, não é de acordo, não é adequado esse uso conforme a gramática por causa do R. Porque o R ele não é acento, ele não dá tônica. Nesse caso, o entendir, ele está errado duas vezes. Primeiro, porque não existe a palavra entendir em nenhuma conjugação. E segundo, que não existe conjugação terminada com R do verbo. O verbo, ele pode estar no infinitivo, né? Que é o estado original dele. Então, o infinitivo, a palavra infinitivo, significa que ele ainda não está finalizado, ou seja, ele não está conjugado. Então, a raiz dele vai terminar com R. Geralmente, quando a gente coloca um pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles, o verbo ele vai ser conjugado. Então, quando ele é conjugado, a terminação dele vai ser modificada de acordo com esses pronomes, que vão estar no plural ou vão estar no singular. Então, por exemplo, o verbo entender, ele no infinitivo, o final dele é ER. Então, no infinitivo, são 3 conjugações. Ar, amar, dormir, fazer, ar, e ir. Ar, e ir. Ar, ir. O verbo por,
Os verbos terminados em O pertencem à segunda conjugação, tá? Mas isso aí vem do latim, é uma coisa um pouco mais avançada. Então, a gente tem 3 conjugações. Os verbos que terminam em AR, por exemplo, amar, sonhar, cantar. Tem a segunda conjugação, que são os verbos que terminam com ER, fazer, comer, prever, ver. E tem os verbos que terminam com ir, dormir, sair. Os verbos, como eu falei, que terminam em OR, por exemplo, por, ele pertence à segunda conjugação, porque antigamente, no português mais antigo, a palavra por não era por, era poer. Então, ó, tinha uma outra conjugação totalmente diferente do português que já foi modificado, né? Que as línguas são organismos vivos, né? Os fenômenos linguísticos, eles mudam de acordo com o tempo. Então, antigamente era poer e agora é por. Então, não existe a quarta conjugação de verbos que terminam com por. Aí ficou mesmo classificado na segunda conjugação, que é o poer, né? Então, lembra disso. Quando você perceber um verbo terminado em R, presta atenção para ver se ele está sendo conjugado ou não. Se ele não tiver sendo conjugado, o uso dele está inadequado, tá? Igual o entendir. Eu entendi, sem R. Se não tivesse o eu aí, o certo seria, no infinitivo, entender, né? Então, eu tenho esses dois erros aí. Isso é muito comum a gente ver. Igual quando a gente escreve assim, você vai fazer almoço? Aí a pessoa escreve, você vai fazer, escreve F-A-Z-E ou com acento circunflexo, né? Tipo, fazer. Na verdade, aí caberia o infinitivo, porque tem o verbo vai, né? Que já está conjugado com você vai, e o fazer no infinitivo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o verbo infinitivo, a própria palavra já diz. Ele não é terminado, ele não está finito, ele não está conjugado. Então, ele não está combinando com nenhuma pessoa, né? Com nenhum pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Os pronomes retos. Então, pronomes pessoais, perdão. Então, a gente sempre vai manter o infinitivo, as terminações em R, ou na primeira conjugação AR, ou na segunda conjugação ER, ou na terceira conjugação IR, tá? Então, geralmente, quando o verbo, para ser usado no infinitivo dentro de um contexto, ele tem que vir acompanhado de um outro verbo. Aí a gente está falando de um verbo auxiliar. Aí vai ter o verbo principal e o verbo auxiliar, tá? Então, atenção, se não tiver um pronome aí conjugado, se tiver um pronome conjugado, o verbo raramente vai terminar em R, tá? Raramente vai terminar em R, porque o verbo, quando ele termina com R, ele está no seu estado, no seu modo infinitivo, tá? Bom, outros modos que existem também são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. A gente vai aprender esses modos de uma forma muito simples, de acordo com a mensagem que ele está passando. Então, exemplo do que, meu amor? Do que? Do que, Sui? Você quer um exemplo de qual? Do verbo no infinitivo ou do verbo do uso errado? Diga lá. Diz pra mim aí. Oração com 2 verbos. Eu vou fazer almoço. Vou e fazer. O vou, ele tá conjugado. Eu vou. Poderia ter sido uma outra pessoa, por exemplo. Eu vou, ela vai fazer almoço. Eles vão fazer almoço. Você tá vendo que o fazer sempre tá no infinitivo ali? Eu vou fazer almoço. Ela vai fazer almoço. Eles vão fazer almoço. Então, o que tá conjugando é o verbo ir. E o fazer, ele tá no infinitivo, mas tem algum verbo conjugando ali.
tá? Então, eu vou fazer, eu vou cantar, eu vou trabalhar, estou indo trabalhar, eu estou indo trabalhar. Ó, 3 verbos, tá vendo? Eu estou indo trabalhar. 3 verbos. E o último tá no infinitivo, trabalhar. Mas os outros 2 anteriores, eu estou, ela está indo, eu estou indo, eles estão indo. Ficou mais claro, meu amor? Que aí a gente tá, aí com os 3 verbos a gente tá trabalhando o gerúndio, né? O indo, vindo, fazendo, beleza. Se não tiver ficado claro, manda pra mim, tá? Que aí eu te explico mais, te dou outros exemplos, tá bom? Bom, vamos lá. Quanto aos modos, né? Os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. É bem simples se você pegar a ideia. Olha só, o subjuntivo, ele não parece a palavra subjetivo? Subjuntivo e subjetivo. O que é uma coisa subjetiva? É uma coisa incerta, uma coisa variável, uma coisa que não te dá uma certeza, né? Então, o verbo, quando ele estiver no modo subjuntivo, ele não vai te dar certeza. Ele vai te passar uma ideia de dúvida. Por exemplo, se eu fizesse, eu faria, eu cantaria. Entendeu? Subjuntivo. Teria sido feito, isso é modo subjuntivo, a ideia de incerteza. Aí, o modo indicativo é o contrário. Indicativo, a expressão do verbo te dá a ideia de certeza. Eu vou, eu estou, eu faço, eu fiz, eu farei. É uma afirmação. Então, o indicativo tem afirmação na ideia. O subjuntivo tem dúvida na ideia. O indicativo tem a certeza, tá? A certeza, a ideia de afirmação, de certeza. O subjuntivo tem a ideia de dúvida. E a gente tem o imperativo, que tem a ideia de comando. O imperativo, você lembra da ideia do imperador, que dá ordem? Imperativo, algo que tem que fazer. Quando eu falo assim, é imperativo que fulano faça alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa. Então, o imperativo, ele sempre vai dar a ideia de ordem, de comando, de conselho. Por exemplo, faça isso, desça daí, pare, continue. Isso é um comando. Pode ser também um conselho, tá? Uma orientação, uma ordem. Certo? Oi, Marlon, seja muito bem-vindo. Então, só tem 3 modos verbais. O indicativo, que dá a ideia de certeza, de afirmação. O subjuntivo, que dá a ideia de dúvida, de possibilidade. E o imperativo, que dá a ideia de ordem, de comando, de conselho. Lembra disso, desses 3 modos. São esses 3 modos. Aí, dentro desses 3 modos, tem as variações de tempo. Que a gente tem. Os tempos naturais dos verbos são passado, presente e futuro. Certo? Se a gente escrever uma linha do tempo assim, ó. Se fizer um risco assim. A gente vai colocar o presente aqui. Aí a gente põe o passado, põe o futuro. Nos tempos naturais, geralmente, nós vamos ter o modo indicativo. Porque o presente é eu faço. Não dá ideia de certeza? Eu faço. Indicativo. No futuro, eu farei. Também não dá ideia de certeza? De afirmação? Indicativo. E no passado, no pretérito, eu fiz. Então, eu fiz também dá a ideia de certeza. É uma afirmação. Então, esses são os 3 tempos naturais. Aí vem os outros tempos verbais, que é o pretérito
imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Que uma coisa acontece antes da outra, é uma sequência de eventos, né? E tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. A gente sempre vai tomar o presente como referência, né? Então, o presente como referência é eu faço. O futuro do presente, que também é chamado futuro, o tempo natural, né? O futuro natural, eu farei. E o futuro do pretérito, eu faria. Então, olha como as ideias começam a fazer sentido e se encaixar numa linha do tempo. O modo indicativo dá a ideia de certeza. Eu faço, eu fiz, eu farei. O tempo, futuro do presente, farei. Ideia de certeza, modo indicativo. O futuro do pretérito, eu faria. Qual é a ideia? De possibilidade. Pode ser subjuntivo aí. Que eu faria. É um condicional. Se tivesse acontecido isso, eu teria feito isso. Teria feito. Certo? Então, aí a gente vai para o pretérito, para o passado. O presente está aqui, a nossa referência. A gente tem o pretérito perfeito. Eu fiz. Aí a gente tem o pretérito imperfeito. Deixa eu lembrar aqui desse verbo. Deixa eu pegar outro verbo aqui. Vou colar, tá? Vou colar aqui. Pretérito perfeito. Eu usei pretérito perfeito. Isso, fiz. O pretérito imperfeito é eu fazia. E o pretérito mais que perfeito, eu fizera. Então, assim, deixa eu só confirmar essa conjugação, porque eu escolhi um verbo que não é muito legal. Pretérito mais que perfeito. Verbo fazer. Eu escolhi um verbo chato, mas mais que perfeito. Gente, que calor. Porque verbo fazer é um verbo irregular, então ele é um verbo chato. Mas eu vou pegar um regular que é o verbo cantar, para ver se fica mais fácil. Ó, presente, eu canto, é uma afirmação, uma ideia de certeza, eu canto. Então, é um presente, é um tempo característico do modo indicativo, porque ele afirma a ideia, dá a ideia de certeza. Eu cantarei, que é o futuro do presente. Sempre a gente toma o presente como referência, tá? Então, eu faço, eu farei, futuro do presente. E tem um futuro do pretérito, que é eu faria. Certo? Ou eu estudaria, ou faria, cantaria, tá? Vamos usar o verbo cantar, que é mais fácil. Deixa eu só confirmar aqui, para ver se eu não falei coisa errada para vocês. Pretérito, eu fizera mesmo, é isso mesmo, eu fizera. Voltando ao verbo cantar. Então, eu canto, presente, indicativo, porque tem ideia de certeza. Futuro do presente, eu cantarei, modo indicativo, porque tem ideia de certeza. Eu cantaria, futuro do pretérito, subjuntivo, porque tem ideia de possibilidade. Aí a gente vê pretérito perfeito em relação ao presente, é o primeiro passado que tem. Passado mais perto do presente. A gente tem 3 passados, 3 distâncias do presente. Então, a gente tem o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Então, a gente tem no presente o pretérito perfeito, que é eu cantei. É isso mesmo, imperfeito, cantei. Aí tem o imperfeito, pretérito imperfeito, que é antes, né? Ou uma coisa que não terminou ainda. Eu cantava. E o mais que perfeito, eu cantara. Se você guardar na sua mente essa linha do tempo, vai ajudar a definir tanto o tempo verbal quanto o modo verbal, por causa da ideia, tá?
O verbo imperativo, o modo imperativo, ele não tem tempo de passado, presente e futuro, porque o modo imperativo, como ele dá a ideia de ordem, de comando, é faça, cante. Então só tem o presente, ele só tá marcado aqui agora. Aqui agora, nesse tempo aqui agora. Ele não tem uma ordem passada, ele não tem uma ordem futura. A gente não fala assim, cantará, você cantará. Fala, cante, faça, durma, desça, tá? Então lembra disso. Guarda o imperativo, que é o mais fácil você decorar. Porque essas coisas tem que decorar mesmo, não tem jeito. Então, como sempre, a gente parte do menor para o maior. Então guarda aí o modo imperativo, que só tem um tempo, e que tem a ideia de comando, de conselho, de ordem. Tá? Às vezes num texto, você pode encontrar, eu já vi uma questão dessa, o texto falando assim, aquele verbo ali não está no modo imperativo, porque ele não está dando uma ordem. Era uma frase que era como se, um contexto era como se um avô estivesse aconselhando um neto. Tava, não, meu filho, não faça isso, não sei o quê, porque não, o contexto era esse. E a pergunta, para dizer se era certo ou errado, era afirmando que o verbo, que não estava no modo imperativo, porque ele não estava exprimindo ordem. E aí muita gente colocou certo. E na verdade tá errado, porque o verbo, o modo imperativo, ele exprime ordem sim, ele tem a ideia de ordem sim, mas também tem de conselho, de orientação, de comando, de pedido. Traga para mim, por favor, um copo de água. Então, traga para o verbo trazer aí, o traga é um modo imperativo, só que ele é um pedido. Então, essas coisinhas, essas pegadas de concurso, esse tipo de pergunta é que pode colocar a gente para dentro ou para fora. Quando eu fazia ainda o ensino médio, eu gosto de estudar, sempre gostei. E eu fiz uma prova de português no último ano, no terceiro ano. E eu ia fechar o ano inteirinho só com 10. Com nota 10 no português. E aí eu super feliz, assim, era a última prova do ano, do bimestre, né? Do quarto bimestre para fechamento. Eu já tinha passado em tudo, mas eu sempre gostei de fazer as provas e de continuar estudando, porque eu gostava do aprendizado, eu gosto do aprendizado, né? De ter o conhecimento. Aí na última prova do ano teve um texto, teve uma questão de interpretação do texto, e no texto tinha o passado, o pretérito do verbo crer, na primeira pessoa do singular, que sou eu. Então falava, eu criei naquela pessoa, eu não lembro exatamente o texto, a frase, mas eu lembro do verbo e da conjugação. Então, tava lá, eu criei em alguma coisa. E aí, o professor, na questão, ele tinha pedido para indicar, para localizar o verbo crer. E eu não consegui localizar no texto o verbo crer, porque eu não conhecia essa conjugação. Então, eu nunca tinha visto a conjugação do verbo crer. E eu deixei de tirar 10 nessa prova por causa dessa questão. Eu tirei 9,5. Cara, eu nunca esqueci, ó, tô com 47 anos, isso foi lá sei lá, eu tinha 18, finalizando o 19, 18 para 19 anos, porque eu perdi um ano por causa de mudança de casa, de cidade e tudo, e acabei tendo que voltar um ano, né? Então eu terminei o ensino médio com 19. E era o meu último ano na escola, eu tinha tirado 10 em tudo, e acabou que na última prova, por causa da conjugação do pretérito do verbo crer, eu me lasquei. Fiquei com 9,5. Então, assim, nunca esqueci, né? Porque eu fiquei chateada. Eu chorei, assim, acho que uns 3 dias. De raiva. Porque foi uma palavrinha de 3 letras que quebrou todo o meu sistema de nota 10, né?
Mas tudo bem. O importante foi que eu nunca esqueci. E aí, gente, então esse tipo de coisinha, de perguntinha, é que faz com que um candidato fique dentro ou fique fora, né, de um concurso, né, de uma lista de aprovação aí. E as bancas, elas pegam justamente nessas peculiaridades. Só que a gente nunca vai conseguir entender as peculiaridades se a gente não entender a base, né? As diferenças, se a gente... Pois é, Isaac. É que eu gostava muito de estudar, sabe? Eu sempre gostei de estudar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vou compartilhar aqui. Vixe, tá acabando a live. Eu acho que eu vou ter que entrar de novo, porque eu ainda tenho que terminar com vocês essa ideia. A gente tem 4 minutos. O Instagram vai derrubar, mas eu volto pra gente terminar esse despedir, tá? Peraí, olha só que legal. Vou compartilhar com vocês, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Conseguiram ver? Ainda temos um pouquinho, ó. Vou mostrar de novo. Essa aqui é a parede da minha casa, ó. Conseguiram ver? Isso tudo é planejamento, tá vendo? Ó. Olha lá. Isso aqui é o planejamento do curso, ó. Gramática pré, os vídeos, as coisas que eu tenho que fazer, adjetivo, substantivo, preparar material em PDF. Então, tudo isso é um planejamento, né? Planejamento, a gente pode fazer isso para a vida, a gente pode fazer isso para um projeto específico, a gente pode fazer isso para tudo. Então, a gente planeja direitinho e vai executando as fases, os objetivos, né? Então, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler muito. Olha só, meus livros, a bagunça. Minha casa tá sempre assim, livros espalhados para tudo que é canto, informações nas paredes. Eu adoro isso, porque eu gosto muito de estudar. E de viajar, e de ter informações novas, e essa coisa toda, né? Então, bom, vamos voltar. Eu gosto, viu, Isaac? Você falou perfeccionista, né? Eu não sou perfeccionista porque eu acho que perfeição não existe. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. Quando a gente fica buscando muito essa coisa de perfeição, a gente se frustra muito e a gente vira uma pessoa muito chata, porque é muito difícil, não existe perfeição. Em algum momento a gente vai... Tem um livro aqui que eu comprei, mas eu ainda não tive tempo de ler, que se chama, aqui ó, Coragem de Ser Imperfeito. Ui! Atrapalhada? Ó. Coragem de Ser Imperfeito. Eu ainda não li, mas eu li a sinopse e eu tô louca pra ler, porque não deu tempo ainda, porque como eu tô gravando as coisas pro curso, né, e fazendo as aulas, as lives aqui com vocês, aí eu não tive tempo de parar. Eu tenho muita coisa pra ler, eu tenho um monte de livro aqui que eu ainda não li. Então, ali fala, né, a coragem de ser imperfeito. Porque quando a gente entra nessa loucura de querer ser perfeccionista, muitas vezes a gente se trava, a gente deixa de exercitar o que a gente já sabe. Ô, Isaac, caiu, né? E a gente deixa de expor o que a gente já sabe, porque a gente fica se julgando que não é perfeito, que não sabe tudo. E aí a gente deixa de fazer um montão de coisa, né? Então, perfeição não existe. A gente sempre vai ter o que melhorar, então a gente sempre vai ter o que melhorar, a gente sempre vai ter coisas para aprender, coisas novas, né? Então, não dá para ser perfeito, né? Eu saí do meu último trabalho por conta disso, porque não existe possibilidade da gente ser perfeito. E essa cobrança, essa pressão, ela deixa a gente doente, né? E a gente acaba desvalorizando tudo que a gente fez e focando só no erro ou focando só naquela falha ali que precisa ser ajustada. Então, é uma grande armadilha essa busca pela perfeição, o perfeccionismo. Às vezes a pessoa fala assim, qual que é a sua melhor qualidade? Aí a pessoa fala perfeccionista, eu chego e me arrepio todinha, porque para mim não é uma qualidade. Isso é uma neurose, né? É uma busca
que deixa a pessoa doente, porque ela nunca vai alcançar. E se ela sente medo de não ser perfeita, se ela procura ser perfeita porque ela sente medo ou de não ser aceita, ou de perder o emprego, ou de não conseguir chegar num objetivo, nossa senhora, muitas coisas ruins acontecem na vida dessa pessoa e na vida das pessoas que convivem com ela, né? Porque você imagina só... Oi, Andréia, obrigada por ter entrado. Então, você imagina só uma mãe que é perfeccionista, o quanto ela cobra de um filho, o desempenho dele na vida, ou de uma filha, né? Se ela... Vocês já assistiram um programa de Miss? Programa de Miss? Lá nos Estados Unidos, que tem muito, né? Esse programa de mini-Miss, as meninas pequenas, crianças, que são as mães levam para participar de concurso de Miss, né? Então eu acho o fim da picada, assim. As mães pegam as meninas pequenininhas e arrumam essas meninas, maquiam as meninas. Pô, criança, né? A pele da criança é perfeita, o cabelo da criança é perfeito, né? Então, assim, elas levam as crianças para essas competições e jogam na criança uma obrigação de uma perfeição que talvez elas não tenham conseguido alcançar, né? Durante a vida delas, e imagina a cabeça dessas meninas como cresce distorcida, como cresce deturpada, e aquela mãe cobrando da filha que ela seja isso, que ela seja perfeita, que ela seja bonita, que ela seja magra, que ela seja, sei lá, tudo, né? Então vira uma coisa realmente doentia, assim, tóxica, que não leva a gente a nada. Então eu prego, né, até no meu outro, eu tenho um outro perfil, que é o Anne Silva 627, lá eu falo muito sobre desenvolvimento humano. Então eu prego muito a gente se acolher dentro das nossas limitações e ir se ajustando, fazendo as coisas conforme é possível. A gente vai fazendo o melhor dentro daquilo que a gente consegue naquele momento e vai melhorando cada dia mais, sem aquela loucura de se cobrar, de ai, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que emagrecer, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que não sei o quê. Então, a gente não tem que nada, a gente vai vivendo o nosso aprendizado aí de acordo com aquilo que é bom para nós, para construir a nossa paz, o nosso bem-estar, né? E tudo que tira o nosso bem-estar é nocivo, dá uma ideia de que a gente está no lugar errado, né? Se a gente está com alguém que a gente se sente mal perto daquela pessoa, então não é pra gente estar ali. Se a gente está fazendo alguma coisa que está fazendo mal pra gente, não é pra gente estar ali. Eu tive muita depressão na minha vida, eu tenho, né? Eu trato de depressão há muitos anos. Então, uma das coisas que a depressão me ensinou foi isso, foi evitar qualquer coisa que me deixe doente, me deixe mais doente. Evitar pessoas tóxicas, evitar ambientes tóxicos, ambientes que me causam mal-estar, que me fazem me sentir desconfortável ou diminuída ou humilhada ou alguma coisa assim. Então, a gente tem que buscar sempre o nosso bem-estar. É um direito que a gente tem, um direito humano, né? Que a gente tem. Ser amado, pertencer, se sentir bem, se sentir feliz. Porque quando a gente tá assim, a gente faz bem pro mundo, né? A gente só dá o que tem. Então, quando a gente se sente feliz, bem, a gente é isso para o mundo. Quando a gente se sente mal, frustrado, triste e deprimido, a gente também vai dar isso pro mundo. E o mundo precisa de alegria, precisa de evolução, né? Pois é, Isaac, é comum, né? Muita gente, né? A gente passa pelas mesmas coisas, né? Então a gente passa muito pelas mesmas lutas, pelas mesmas buscas, né? A gente está sempre procurando agradar ou ser feliz, querendo ser amado, e aí a gente às vezes se submete a situações que nos machucam para agradar um pai, para agradar uma mãe, para agradar o marido, a esposa, a sociedade. Então, é muito importante que a gente tenha a consciência de que a gente tem o direito de ser feliz e de buscar nossa felicidade, independente do que o outro espera, né? Da expectativa do outro ali. Quantas pessoas se formam? Eu tenho um amigo que ele se formou em medicina para agradar os pais e ele se tornou um péssimo médico. Então, imagina a infelicidade dele de ter se dedicado 10 anos estudando medicina, sem gostar, e aí só para agradar os pais, e aí ele vai trabalhar como médico e vai ser um médico horrível.
ele pelo menos teve a sabedoria de escolher ser médico do trabalho, porque medicina do trabalho, o cara trabalha em empresa, né, e ele só fica ali prevendo acidente de trabalho, essas coisas, não é aquele médico de atendimento das pessoas, de hospital, de clínica e tudo mais. Então, ele pelo menos teve essa sacada, conseguiu encontrar um jeito de exercer a medicina sem ser médico, praticamente, né, porque medicina do trabalho é diferente a atuação. Conheço uma outra menina também, que ela se formou em veterinária para agradar o pai. Aí ela se formou em veterinária, passou 5 anos na faculdade, se formou, no dia que ela pegou o diploma, ela entregou pro pai e falou, tá aqui o meu diploma, agora eu vou ser cozinheira. Ela queria ser chefe de cozinha. Então, quanto tempo da vida a gente perde, né? E quanta energia, e quanto dinheiro também se investe naquilo que a gente não quer fazer, naquilo que a gente faz só para agradar a gente ou agradar alguém, ou para construir uma segurança que nem sempre essa segurança vai trazer a gente para um patamar que a gente quer, para a paz que a gente procura, né? Para o bem-estar que a gente procura, né? Então, assim, eu tenho esses pensamentos aí e eu procuro aplicar isso na minha vida. Às vezes tem um preço, né, a se pagar, mas é sempre um preço mais barato do que ficar doente. Então, isso eu aprendi com a depressão, eu aprendi com o estado de ansiedade e sempre vou espalhar essa ideia no mundo, porque cada um pode contribuir com o mundo se estiver feliz. A gente contribui mais positivamente com o mundo se a gente estiver feliz, né? Se a gente se sente bem com a gente pode ser uma companhia mais agradável, pode abraçar as pessoas, a gente pode oferecer um colo, a gente pode oferecer conforto para alguém, mas se a gente estiver mal, a gente não tem isso para oferecer. Então, vamos buscar estar bem para a gente ser agente de bem no mundo, tá certo? Vamos terminar o nosso conteúdo, porque a gente tá filosofando, eu adoro, e se me deixar eu fico até amanhã cedo falando aqui, né? Bom, vamos terminar então o nosso... Falta só um item, que é a voz. A gente falou das formas que o verbo se varia, né? Que o verbo varia, que é número, gênero, pessoa, modo, tempo, e agora também ele varia na voz. O que é a voz? Vocês já ouviram falar em voz ativa, voz passiva? Ai, que bom, Isaac, bom demais conversar, né? Qualquer hora a gente faz uma live só para bater papo assim, falar sobre a vida. Eu fiz uma série... Tem algumas semanas, uma série chamada Princípios para a Vida. Foi uma semana de lives também, só que ela só tá dentro do meu curso. Eu coloquei ela dentro do meu curso como bônus. São 6 ou 7 lives, são 6 lives. E cada dia eu falei sobre princípios. Então eu falei sobre disciplina, falei sobre honra, falei sobre lealdade, falei sobre empatia, falei sobre reciprocidade, falei sobre respeito, falei sobre família. Então, foi um conteúdo fantástico, assim, que eu construí, e eu tive alguns convidados, então, assim, foi muito legal. E a gente conversou, assim, teve uma live que a gente gastou quase 2 horas, caiu o Instagram, derrubou, voltou, aí eu entrei de novo, peguei mais quase 1 hora de live falando sobre esses princípios sobre a vida. Eu adoro falar essas coisas. Vamos combinar, a gente... Então, Sui, faz tempo, eu ainda estava lá no gabinete ainda, e foi um período de férias. Foi um período de férias. Foi super legal, eu fiz às 4 horas da tarde, e eu direcionei muito isso para o pessoal do jiu-jitsu, né? Eu treino jiu-jitsu, para quem não sabe aí, André, não sei se sabe, André e o Isaac. Eu treino jiu-jitsu e a gente trabalha muito esses aspectos dentro do tatame, né, pra gente se melhorar também como pessoa. E aí eu falei sobre esses assuntos. Foi super legal, cara. Super legal mesmo. Mas a gente dá um jeito, a gente pode repetir, a gente faz de novo. Vamos trocar essa ideia, vamos combinar essa live de bater papo aí sobre a vida, tá certo? Então vamos lá. Voz, a voz. A voz do verbo... são 3, voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. O tempo de isolamento social, exatamente. A gente precisa conversar sobre essas coisas para a gente poder aguentar, né? Aguentar trabalhar a cabeça, né? E
se manter em pé nesse período, né? Um período que convida a gente a olhar para dentro da gente mesmo e conversar sobre as nossas próprias sombras, né? Os nossos próprios medos, nossas falhas, o nosso auto-julgamento, o nosso amor próprio, a nossa relação com a gente e com o outro. Então, esse período realmente diz... Eu moro sozinha, moro eu e meus doguinhos, né? Então, imagina só como é que eu fico. Só interagindo com as pessoas por internet, e eu sinto muita falta da presença. Eu sou muito afetuosa, né? Então eu sinto muita falta das pessoas, dos meus amigos, da família, mas assim, a família até que a gente tá se encontrando, graças a Deus. Eu tenho visto minha mãe frequentemente, meus irmãos, senão a gente tava tudo louco, né? Não dava não, eu não dou conta não, não dou conta, eu falei, não dá não, ficar longe da minha mãe, ficar longe minha mãe também. Minha mãe foi pro hospital 2 vezes por crise de ansiedade por causa dessa história do coronavírus. Ela tem 81 anos, né? Então é melhor a gente estar junto do que deixar ela sozinha no apartamento com essa história de não poder chegar perto. Aí a gente se aproximou, eu tirei férias para ficar com ela e ela melhorou, né? Porque ela estava sozinha, então ela começou a acordar tendo crise de ansiedade. Como ela já tem 81 anos, ficou com crise de pressão alta e tal. Aí eu fui cuidar dela, fui ficar com ela, fazer companhia mesmo. E aí ela melhorou, mas esse período de isolamento a gente precisa mesmo trabalhar as emoções, a cabeça, as direções, né? Ver o que vale a pena, gente. É uma grande oportunidade pra gente avaliar o que vale a pena na vida, o que não vale, o que vale a pena a gente continuar, o que vale a pena a gente abrir mão. Hoje eu tava falando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, e eu tava falando pra ele que eu tava encerrando muitos ciclos e que muita gente já não ia mais fazer parte desse meu novo ciclo, né? Que eu tava, assim, escolhendo a dedo tudo que eu carregaria ou que eu colocaria na minha vida a partir desse novo ciclo, né? Pós-pandemia, assim. Então, é uma boa hora pra gente fazer essas avaliações, né? É difícil, às vezes, a gente se desapegar de pessoas, a gente se sente meio culpado, a gente se sente mal de excluir alguém, de se afastar de alguém, ou de algum lugar, ou de algum hábito, alguma coisa assim, mas isso é tão libertador, porque a gente tem o direito de seguir em frente e de deixar o passado para trás, de deixar pessoas que já não nos acrescentam, de deixar para trás, porque a pessoa que a gente se tornou já não combina mais com aquela, né, com aquela galera e tal. Então é muito importante a gente ter essa coragem, essa coragem de deixar, de abandonar, de virar a página, de encerrar o ciclo e começar um ciclo novo. Não se deixar levar pelo apego, pelo medo, né? Pelo comodismo, a tal da zona do conforto, que eu acho que é super desconfortável na maioria das vezes. É um perigo, zona de conforto é um perigo, né? Que a gente se acomoda ali e acaba que não cresce nunca mais, não muda nunca mais, porque fica presa ali, né? Eu já precisei terminar relacionamento por causa disso. 3 anos de relacionamento e a pessoa tava ali na zona de conforto, não queria sair, eu queria evoluir e ele não quis, então a opção foi afastar, foi terminar, porque já não servia mais, né? A gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai abrindo a consciência, vai ampliando nossa percepção, então a gente acaba que não combina mais, né, com o pensamento da pessoa que ficou lá, naquela forma de pensar e tudo mais. Mas é isso. Vamos terminar o conteúdo? Senão a gente termina essa live hoje não. Vamos lá. As vozes, ativa, passiva e reflexiva. As vozes estão relacionadas a quem está praticando a ação e quem está sofrendo a ação do verbo, né? Então, por exemplo, eu botei aqui o exemplo assim, João feriu Pedro. Então, a voz ativa, quem feriu? Né? O verbo é feriu, né, Isaac? Quem feriu foi o João. Então, o sujeito é o João, feriu o verbo e Pedro é o complemento, é a pessoa que sofreu a ação. Então, quando a oração está escrita assim, ó, João feriu Pedro, ela está na voz ativa, o verbo está na voz ativa. Agora, quando a gente fala assim que Pedro foi ferido por João, a gente está relacionando, o foco, o verbo está se relacionando com quem sofreu a ação. Então, é a voz passiva.
No caso da voz ativa, o sujeito está realizando a ação, João feriu Pedro. No caso da voz passiva, o verbo está se relacionando com quem sofreu a ação, que é Pedro foi ferido por João. E tem a voz reflexiva, que é o sujeito, ao mesmo tempo que ele executa a ação, ele sofre a ação. Então, por exemplo, eu me feri. Eu sou o sujeito, eu mesma, eu fiz e eu sofri a ação impregnada no verbo, entendeu? Então, essas três vozes, ativa, passiva e reflexiva, tá? Reflexiva, tudo que a gente fala de reflexão, lembra do pensamento. Ah, estou refletindo. Quando a gente fala, estou refletindo, estou fazendo uma reflexão, não é a gente com a gente mesmo? Então, a voz reflexiva é a gente com a gente mesmo. Nós somos o sujeito do verbo e nós somos o sujeito passivo, quem sofre a ação do verbo, tá? A porta fechou. A gente pode falar a porta fechou? Gramaticalmente, isso é uma figura de linguagem chamada onomatopeia, que é você atribuir características de pessoa a objetos inanimados, né? Ou a animais. Então, a gente fala assim, a porta fechou. Mas não é que a porta fechou, a porta foi fechada. Então, a porta, ela é o sujeito passivo da ação de ser fechada, né? Então, lembra, reflexiva, eu comigo mesma, eu me feri, eu me esqueci, eu me alguma coisa. Voz ativa, João feriu Pedro. O sujeito João fez alguma coisa com alguém. O sujeito que sofreu a ação do verbo é outro. Quando o verbo na voz ativa, ele está se relacionando com o sujeito, que aqui nesse caso é o João. Na voz passiva, o verbo está se relacionando a quem sofreu o resultado da ação, do verbo. Então, Pedro foi ferido por João. Tá certo? Meus amores, a gente termina por aqui essa live especial, né? Uma live especial que a gente acabou falando de outras coisas. E isso também é educação. Eu adoro essa parte de desenvolvimento pessoal. Eu faço mentorias, né? De desenvolvimento pessoal. Então, eu ajudo algumas pessoas aí a enfrentarem algumas situações específicas. E graças a Deus tem dado super certo, né? Tem dado muito, muito, muito certo. Eu tenho realmente conseguido, por meio dos meus conhecimentos, da minha busca do meu desenvolvimento, eu acabei, a busca da minha cura e da meu próprio crescimento, eu acabei adquirindo conhecimento e eu tô podendo ajudar outras pessoas. Então, eu tenho algumas pessoas aí que são meus mentorados e eu ajudo para resolver em situações específicas e isso, cara, é muito gratificante, né? Assim, que bom, Isaac, que você gostou. Amanhã é o nosso último dia, né? Lembre-se, amanhã a gente vai falar propriamente sobre análise sintática, sobre a sintaxe como um todo, e amanhã a gente vai fazer uns exercícios, né? Que depois vocês vão mandar para mim, vão tirar foto, mandar para mim, e quando vocês mandarem para mim, vai ficar registrado lá para quando eu abrir o curso, vocês terem um desconto especial, desconto de quem esteve comigo na live, tá bom? Chamem os colegas, convidem as pessoas, comentem aí nos posts lá do meu perfil, porque quanto mais comentar, quanto mais curtir, principalmente comentar, salvar e marcar os amigos ali, né, botar o nomezinho dos colegas lá, isso me ajuda muito, me ajuda a crescer o perfil, me ajuda a ampliar também o número de pessoas que vão ter acesso ao meu conteúdo, tá certo, meus bens? Então, registrem aí na sua agenda, que amanhã, às 19 horas, a gente está aqui para falar sobre sintaxe. Não esquece o caderninho, tá bom? Obrigada, Sui, obrigada, Isaac, obrigada, Andréia, obrigada, Brunelli, que veio, obrigada a todos que estiveram aqui comigo. E comentem aí para todo mundo saber o que a gente anda fazendo, tá? Um beijo enorme e até amanhã. Beijo!